Bom, o nosso trabalho consiste no levantamento arbóreo da Avenida Vereador Roberto Garrido de Souza, no bairro Mirante da Lagoa. O nosso grupo é composto por Bárbara Morim, Beatriz Cândido, Isabela Mendanha, Isabel Tavares, Matheus Ferreira e Rafaela Brito. Bom, nós vamos iniciar a nossa apresentação com um termo-chave que vai nos possibilitar entender a importância do levantamento arbóreo realizado pelo nosso grupo no bairro Mirante da Lagoa. A arborização urbana, o que é? A arborização urbana ela pode ser definida como toda a vegetação que compõe a paisagem urbana. É um dos componentes bióticos mais importantes da cidade e pode ser dividida em áreas verdes, como parques, praças e jardins, e a arborização das ruas, que no caso são as vias públicas. Por que arborizar? Então, as árvores urbanas elas desempenham funções importantíssimas, tanto para o cidadão quanto para o meio ambiente, tais como o bem-estar psicológico dos seres humanos, onde através do paisagismo nós podemos obter uma infinidade de formas e cores que vão anular o efeito monótono, das construções espalhadas por toda a cidade. A presença de espécies arbóreas na paisagem promove, além de uma beleza cênica, uma melhoria estética, especialmente em épocas como a primavera, onde ocorre a floração. E, além disso, como consequência, aumenta a qualidade de vida da população. Além desses benefícios estéticos, os benefícios se estendem também para o conforto térmico, já que a copa das árvores proporciona sombra. Estudos mostram que bairros arborizados apresentam temperatura cerca de 4 graus inferior aos bairros que não são arborizados. Outra coisa que é importante falar é que a copa das árvores filtra os raios solares, diminuindo os efeitos de fotoexposição humana, que em excesso podem causar doenças de pele e de visão. Além disso, locais arborizados economizam recursos públicos, por exemplo, na manutenção de áreas pavimentadas. E áreas arborizadas, quando comparadas às áreas que são diretamente expostas ao sol, sofrem menos com fenômenos de contração e dilatação, diminuindo assim o seu desgaste. Outro ponto que torna a arborização importantíssima é que a mesma age como barreira contra ventos e ruídos, porque quando a vegetação está arranjada adequadamente, ela pode proteger as construções da ação dos ventos ou direcionar a passagem dos mesmos por um determinado local. Quanto aos ruídos, as estruturas vegetais elas são capazes de absorver as ondas sonoras, diminuindo assim a poluição sonora. Outro ponto importante é que as árvores elas funcionam como corredor ecológico, já que a arborização viabiliza a conexão entre as populações de fauna de fragmentos maiores. Além disso, as árvores abrigam uma infinidade de seres vivos, como insetos, pássaros e até mesmo líquens, enriquecendo o ecossistema urbano e aumentando a sua biodiversidade. Algumas espécies vegetais, com ênfase nas frutíferas, são responsáveis pelo abrigo e alimentação de aves, assegurando-lhes a condição de sobrevivência. Outro ponto da consequência da arborização é a renovação do oxigênio do ar, já que as árvores elas retêm em suas folhas as partículas em suspensão no ar, que são frequentes em cidades com grande tráfego de veículos e que impede que esses elementos alcancem as vias respiratórias, por exemplo, agravando doenças como asma, pneumonia, bronquite, alergia, entre outras. E, posteriormente, essas partículas retidas elas são lavadas pelas águas de chuva. Outro ponto que nós podemos citar é que as árvores elas contribuem para reduzir o efeito das enchentes, já que as mesmas elevam a permeabilidade dos solos e controlam a temperatura e a umidade do ar. Pode-se concluir com toda certeza que a implantação de árvores nas cidades proporciona uma grande melhora na qualidade de vida da população. A gente sabe que as áreas verdes ficam restritas aos parques, jardins botânicos e algumas ruas distintas. Infelizmente, nem todas as ruas possuem uma quantidade aceitável de árvores. Por isso, a administração pública ainda tem um longo caminho a percorrer, no que se diz respeito à correta utilização dos princípios da arborização urbana, a fim de tornar o ambiente das cidades ao mesmo tempo agradável e eficiente, respeitando tanto o homem quanto a natureza. Após aprender um pouquinho mais sobre a arborização urbana, nós decidimos então realizar o nosso trabalho no bairro Mirante da Lagoa, na cidade de Macaé.
Bom, o Mirante da Lagoa é um bairro residencial fechado que possui aproximadamente 3.000 residências. Nós fomos até o local para realizar um levantamento arbóreo e para saber como estava o andamento da arborização urbana no local. Os objetivos desse trabalho são avaliar a quantidade de indivíduos arbóreos presentes nessa avenida, identificar ao menor nível taxonômico possível esses indivíduos e analisar se os indivíduos encontrados pertencem à vegetação original da região. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da metodologia do nosso trabalho e nós dividimos a nossa metodologia em alguns passos. Esses passos são a definição da área de trabalho, né? Nós escolhemos uma área de trabalho, a divisão dessa área, por ser uma área muito grande, nós dividimos em etapas, a marcação geográfica das árvores, a coleta de dados e a identificação dos indivíduos. Começando pela definição da área de trabalho, dentro do bairro Mirante da Lagoa, nós escolhemos a Avenida Vereador Roberto Garrido de Souza para realizar a nossa coleta e o nosso trabalho. Você pode olhar no mapa que nós colocamos uma setinha para mostrar qual era a avenida. Por ser uma avenida muito grande, nós dividimos a nossa área de trabalho em duas etapas. A etapa 1, dividida em lado direito e lado esquerdo, e a etapa 2, também dividida em lado direito e lado esquerdo. Nós decidimos então o nosso ponto de divisão, que foi a Rua Nelson Carvalhães, que é a rua de entrada do bairro, é a principal rua do bairro, e esse ponto serviu para dividir a etapa 1 da etapa 2. Para ficar mais fácil de visualizar, nós colocamos uma foto do Google Maps que mostra o ponto exato de divisão. Essa é a rua Nelson Carvalhães, que corta a Avenida Vereador Roberto Garrido de Souza. Ambas as etapas elas foram iniciadas nesse ponto. O terceiro passo da nossa metodologia foi a marcação geográfica das árvores. Para isso, nós numeramos todas as árvores encontradas nessa primeira etapa, e se elas estivessem, então, no lado direito, elas receberiam o nome de indivíduo 1D, por exemplo, e do lado esquerdo, indivíduo 1E ou 2E. E a partir disso, nós marcamos o ponto exato no mapa que elas se encontravam, como a gente pode ver na nossa imagem. A mesma coisa foi realizada na etapa 2. Nós marcamos o local exato das árvores no mapa, como a gente também pode ver nessa imagem. Outro passo da nossa metodologia foi a coleta de dados. Durante todo o percurso, nós tiramos fotos e fizemos anotações das coisas que nós considerávamos importantes e que foram critério para o nosso trabalho, como, por exemplo, a foto da árvore por inteiro, a foto mais aproximada da folha da árvore. Então, nós também tiramos foto das calçadas, para saber se elas tinham dano ocasionado pelas raízes das árvores ou se elas não tinham dano. Outra coisa que nós decidimos analisar foi a quantidade de árvores mortas que nós encontramos. Além disso, nós tiramos foto e registramos coisas características das árvores, né? Como flores, frutos, sementes, dentre outras coisas. Nós vimos também que existia uma quantidade de árvores que tinha acabado de ser plantada e outras que já estavam ali há um bom tempo. Bom, e por fim, para identificar essas árvores e esse material que nós coletamos, nós usamos 2 livros que foram Árvores Brasileiras e Árvores Exóticas no Brasil. Além disso, nós também contamos com a ajuda da professora Tatiana. A partir dos métodos citados anteriormente, nós fizemos o planilhamento dos indivíduos e, posteriormente, a identificação dos mesmos. Agora eu vou apresentar os resultados encontrados e a discussão. Nós listamos 109 indivíduos no total e dividimos eles em 32 táxons, como é possível visualizar na tabela. Tentamos classificar ao menor nível taxonômico possível e a maioria deles conseguimos chegar ao nível de espécie. No entanto, um deles conseguimos chegar ao nível de gênero somente, que é o caso do número 14, e outros 4 conseguimos chegar ao nível de família, que é o caso dos números 8, 12, 22 e 28, sendo que 3 deles pertenciam à mesma família, a Fabácea, mas vimos características que demonstravam que eram de espécies diferentes, mas não conseguimos identificar essas espécies, então colocamos como SP1, SP2, SP3 e dividimos por táxon. Esse gráfico mostra a quantidade de indivíduos por táxon e a planta que aparece em maior quantidade é a amendoeira. Os indivíduos encontrados pertencem a 19 diferentes famílias e esse gráfico mostra a quantidade de indivíduos por família, de forma que as famílias rosácea e fabácea são as que mais aparecem. Além de quantificar e identificar os indivíduos que encontramos, nós também avaliamos se eles fazem parte da vegetação original da região.
Como sabemos, Macaé está inserido no bioma Mata Atlântica e nós pesquisamos se as plantas encontradas são nativas desse bioma. Com base nessa pesquisa, montamos um gráfico e nesse gráfico foi considerado somente aqueles indivíduos que encontramos até o nível de espécie. Portanto, das espécies encontradas, como é possível visualizar, a maior parte são exóticas, ou seja, foram trazidas para cá, o que demonstra que a maior parte dos indivíduos que nós vimos já não é mais a vegetação original da região. Para concluir, então, vou pontuar algumas coisas que encontramos no nosso trabalho. Como falei anteriormente, apesar de Macaé estar inserido no bioma Mata Atlântica, apenas 26% das espécies que encontramos são nativas desse bioma. Dos 109 indivíduos analisados, conseguimos classificar a nível de espécie 90 deles, 1 a nível de gênero e 3 a nível de família. Também encontramos 5 indivíduos mortos e provavelmente essas mortes foram causadas por ação antrópica, pois mostravam sinais de que essas árvores tinham sido podadas. Também identificamos 27 espécies que estão agrupadas em 19 famílias. A espécie encontrada mais abundante e mais frequente foi a Prunus dulcis, conhecida popularmente como amendoeira, como foi mostrado em um gráfico. 10% dos indivíduos que vimos eram jovens, ou seja, era notável que a sua maturação total ainda não tinha sido alcançada, sinalizando então uma plantação recente. Pelas nossas pesquisas, não encontramos nenhum projeto recente de arborização no local, o que mostra que provavelmente essas árvores foram plantadas por moradores. 15% dos indivíduos se encontravam em calçadas visivelmente danificadas, o que demonstra que se isso foi planejado, foi mal planejado, porque a área deixada para eles era insuficiente para eles se desenvolverem. Foram encontradas também poucas árvores frutíferas e entrevistas com jardineiros e moradores locais mostrou desconhecimento em relação às plantas. Então, conversamos com alguns e a maioria deles não sabia, nem notava muito as plantas, não sabia nome, ou se dava flor ou fruto. E essas foram as referências que usamos para fazer nossas pesquisas.